E aí, já estudou hoje? Desde que eu voltei com um canal falando sobre estudo, passar para concurso militar, eu tenho recebido vários comentários e eu separei esse vídeo para responder os comentários que eu já não respondi. Alguns eu já respondi, são perguntas diretas, e os que eu não respondi, eu vou responder aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de assuntos militares, provas, como passar, como estudar, um relato de uma pessoa que veio com dificuldade e conseguiu uma aprovação, se inscreve no canal e já deixa aquele like. Sério, eu estou muito satisfeito com os comentários que vocês estão fazendo, porque isso me anima demais para continuar gravando meus vídeos. E essa interação eu acho muito importante. Eu gosto de saber que de alguma maneira eu estou ajudando alguém. Então eu vou começar aqui pelo primeiro comentário. O primeiro comentário é do Floyd Militar 1902. Floyd Militar é o cara que mais comenta nos meus vídeos. Todo vídeo ele vai lá e deixa um comentário refletindo ali, falando alguma coisa sobre aquele assunto que eu estava falando. Acho que cometi o mesmo erro de subestimar matérias. No ano passado, eu tinha completado o edital de Química até metade do ano. Fiquei sem estudar Química até o dia da prova da SpaceX e acabei levando fumo. Idem com redação. Exatamente. Cara, eu falei no vídeo sobre 3 erros graves que eu cometi na minha preparação. O que eu falei lá? Foi minha segunda dica. Eu falei, não fica achando que você sabe muito uma determinada matéria. Outra coisa também, você vai lá e fecha um edital. Eu vi todas as matérias de Química, eu vi todas as matérias de Matemática. Ver todas as matérias não significa que você absorveu elas. Não significa que você está um expert. Se eu botar uma questão na tua frente, você vai saber fazer. E por mais que ele tenha fechado a matéria, ele parou de estudar essa matéria depois. E lá na frente veio um resultado negativo em relação a essa matéria. E repara só, ele fechou a matéria. Então não importa tanto se você fecha ou não um conteúdo. Como eu disse também nesse vídeo, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para vocês verem sobre essas dicas. Vocês precisam fazer muita questão para saber como que a banca vai cobrar, né? Então, se você é um cara que não fechou o edital, mas você fez bastante questão, procurou fazer uma análise estatística, ver o que mais cai, abordar essas matérias, você pode conseguir pontuar muito bem uma determinada matéria, mesmo sem ter fechado ela. E a redação, cara, redação é uma coisa que geralmente não conta ponto. Geralmente ela é eliminatória. Só que escrever uma redação com uma boa introdução, uma boa argumentação ali, um desenvolvimento e uma conclusão, um texto amarrado, é algo que você precisa praticar. Você não precisa ser um gênio para fazer uma redação. Eu tenho bastante dificuldade em fazer redação, eu tenho um problema em me perder durante a argumentação. Eu começo falando de Joãozinho que estava andando na rua e termino falando sobre um avião que estava na Austrália aleatoriamente. Porque eu vou me perdendo, eu tangencio o assunto, tinha muito isso. E quando eu estudava para o Enem, eu comecei a estudar bastante redação. E aí eu comecei a parar de fazer isso, eu comecei a entender como é que isso funciona. Então, igualmente as questões, você tem que praticar bastante, procurar um bom professor, um bom curso, um bom material e ir se apoiando para poder você construir a sua base textual, a sua base de argumentação. E a leitura também é muito importante para incrementar aquilo que você vai escrever. Então é isso, Floyd Militar. Vamos para cima. O próximo comentário é do Danilo Oliveira. Ele comentou, conteúdo de qualidade. Danilo, muito obrigado por esse comentário. Esse tipo de comentário me motiva muito a continuar gravando. E não para por aqui. Se vocês que estão assistindo o vídeo veem algo que pode melhorar nele, comenta aqui. Cara, eu tive uma ideia. Bota uma iluminação tal. Mas tipo assim, não coloca melhora o áudio. Não, coloca tipo assim, se vocês têm
vem um problema, tenta me dar também, tipo, uma alternativa, e aí eu vou trazendo, de repente vocês têm uma maneira de enxergar determinado assunto que eu estou trazendo aqui, vocês podem comentar, porque eu já trago também refletindo sobre isso, isso é muito importante. Mas muito obrigado por esse comentário aí, ó, conteúdo de qualidade. Próximo comentário foi do Jesus X1H1X. Mano, por favor, você me disponibiliza a sua prova para eu ter uma base de estudos? Claro que eu disponibilizo a prova. Eu estou planejando resolver todas essas questões de matemática e física nesse canal de todos os anos anteriores. Então, pegar a partir da última prova e ir resolvendo. E, claro, a partir de quando forem chegando mais provas, eu também vir deixando a resolução aqui no canal. E aí vocês vão pegando como que eu resolvo as questões que eu acho que, tipo, quando ele pede, me disponibiliza a sua prova, eu acho que ele está querendo ver ali como que você raciocina para poder resolver determinada questão. Eu quero ter uma base ali de como que é, mais ou menos, uma pessoa que adquiriu um nível para poder se tornar competitivo. Como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa escreve, como é que essa pessoa age. E eu gosto de trazer isso nas minhas videoaulas. Eu não gosto apenas de chegar e resolver a questão. Eu gosto de trazer também ali a minha visão sobre o que está acontecendo. E eu acho isso interessante. Então, Jesus X1H1X, pode deixar aqui já. Vou começar a postar aqui as resoluções de questão. Próximo comentário, Danilo Oliveira. Danilo de novo. Mestre, pretendo ir para EEA e continuar papirando para o CFO-CBMERG. É possível? Durante e depois da formação. Então, Danilo, vamos lá. É possível você estudar para o CFO-CBMERG durante a formação? Eu tenho um amigo de turma que toda vez que eu ia no banheiro, ele estava intocado lá, estudando direto, porque em um determinado horário a luz apaga e só fica com luz no banheiro. Então, ele ia para lá e ficava estudando direto. E não estava estudando especificamente para as matérias da escola, da EEA, ele estava estudando para outro concurso. E ele chegou a passar na primeira fase de um concurso e ele se formou na EEA, não conseguiu direto, mas depois que ele se formou, ele passou na Petrobras. E aí, foi embora já. Moleque, assim, sensacional. Então, é possível estudar durante o curso? Mas não vai achando que você vai ter o tempo que você tem em casa para poder desenvolver essas questões. Agora, eu entendo o seu comentário quando você fala da EEA e CFO-CBMERG. Muito provavelmente, o Danilo é um cara que vê a prova da EEA como uma porta de entrada mais acessível pelo nível da prova, o nível de cobrança, é uma prova mais simples, para poder ter um chão, para poder ter onde pisar. Geralmente esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que precisa trabalhar, quer ajudar os pais, quer poder começar a construir a vida, de repente tá num emprego ruim, quer melhorar assim, logo. Então ele vai lá e está procurando uma porta mais acessível. E depois que você se forma, fica muito mais tranquilo você estudar para o CFO-CBMERG. Mas no início, quando você se forma, é importante ressaltar que você pega bastante, vamos botar assim, missão. Qualquer tipo de escala, como você é mais novo, vai cair para você. Então, no início fica um pouco mais difícil, mas você mantendo a persistência, você consegue sim continuar estudando para o concurso e ter um ótimo rendimento. Acabei de lembrar, eu tenho um amigo formado da minha turma que está estudando para o CFO-CBMERG, que ele quer ser bombeiro. Então, pega essa dica, é possível sim. Próximo comentário, KTV Games 1. Que bom que você voltou com os vídeos, mano. Vai ser muito bom poder te assistir de novo. Não desanima, porque você ainda vai muito longe. Grava sim um vídeo contando como foi sua experiência na EEA. Isso é legal para quem te acompanha e também pode atrair uma galera que sonha com essa prova. Se puder, fala também sobre como é a carreira de sargento da aeronáutica e como funciona o plano de carreira. KTV Games, esse comentário foi sensacional. Eu acho que esse aqui foi
um dos primeiros comentários, se não for o primeiro, foi o segundo, que chegou no canal quando eu voltei a postar vídeos. Comentário muito, muito motivador. E pode deixar, vou trazer sim. Para quem está de fora, é interessante saber como é que é o plano de carreira, de quanto tempo você tem uma promoção, quanto que é um soldo de um sargento hoje, como é que é o poder de compra de um sargento hoje. Vale a pena você se tornar um sargento? Vamos ter que analisar, porque depende de quem é você, da onde você está saindo. Então esse tipo de assunto aqui eu acho muito interessante trazer, e eu vou trazer sim. São muitos tipos de vídeo que eu tenho muitas ideias para trazer. No passado, quando eu gravava vídeos de aula, eu tinha uma visão. Eu tinha a visão de dar aula. Basicamente isso. Só que depois que você é aprovado, você tem uma visão mais ampla sobre as coisas. Então eu tenho muitos vídeos ainda que eu quero mais trazer um conteúdo no sentido de conhecimento de conversa do que necessariamente uma videoaula. Então eu tenho que aí achar um equilíbrio entre esses dois conteúdos, porque eu sinto que eu tenho bastante informação para passar que vai agregar na sua vida. Então é basicamente isso. Foi um vídeo respondendo os comentários. Se vocês continuarem comentando, semana que vem eu reúno esses comentários de novo e trago outro vídeo respondendo comentários. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até o próximo vídeo.